Se já é difícil e muitas vezes revoltante para o motorista ter de pagar pedágio durante uma viagem, imagine quando a barreira fica ao lado de casa. Há 3 anos, essa tem sido a realidade dos moradores de um município do Rio de Janeiro. A insatisfação é tanta que a cobrança virou caso de justiça. Casimiro de Abreu é uma cidade pequena. Tem pouco mais de 35 mil habitantes. Nas ruas, congestionamento mesmo só de bicicletas. Mesmo assim, os motoristas da região não estão satisfeitos. O motivo das reclamações é uma praça de pedágio instalada na BR-101, que corta o município. Eu acho que já tem pedágio demais, né? Complicado, né? Para os moradores da região, acho que fica puxado, né? O pedágio separa o centro administrativo de Casimiro de Abreu de outros 2 distritos. É como se o município tivesse sido dividido ao meio. O problema é que para acessar o outro lado da cidade, quem mora aqui tem que pagar uma tarifa, que dependendo do tipo de veículo, pode chegar até R$ 18,60. Até na passagem que você paga, você está pagando pedágio. Para eu vir no hospital, para ser atendido, eu tenho que pagar pedágio. O comércio local também sente os impactos da tarifa. Aí a gente é obrigado a repassar o preço para o consumidor, entendeu? Aí acaba que isso afeta até as vendas da loja. O pedágio foi instalado há cerca de 3 anos. Logo depois, a prefeitura processou a autopista fluminense, responsável pelo serviço. A intenção era obrigar a empresa a liberar da cobrança os moradores de Casimiro de Abreu. Na mesma época, o Ministério Público propôs outra ação na Justiça Federal contra a concessionária. Dessa vez, a União e a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, também foram processadas. Ou seja, um custo maior que os cidadãos vão ter que arcar, eles vão pensar, vão ter que incluir esse custo, essa restrição financeira, numa decisão de ir ao médico, numa decisão de estudar ou de não estudar, ou numa decisão de compensar, exercer ou não determinada atividade econômica fora em tal ou qual localidade. Então, isso tudo é uma restrição ao direito de liberdade do cidadão e das empresas de uma forma geral também. Na ação civil pública, o procurador também questiona a localização da praça de pedágio. Havia a possibilidade de o pedágio, dessa praça de pedágio ser colocada em uma localidade situada a 2 quilômetros depois de um entroncamento, que não haveria todas essas restrições. Então, havia a possibilidade de fazer, continuar com a cobrança de pedágio sem trazer todas essas restrições aos munícipes de Casimiro de Abreu. O superintendente da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, explica que no Brasil, a escolha do local para a construção de uma praça de pedágio ainda segue um padrão determinado apenas pela distância. Até a segunda etapa de concessões, o Ministério dos Transportes tinha uma política de cadência constante, o que significa que as praças eram equidistantes entre si, de maneira que a tarifa cobrada em todas as praças fossem iguais. O representante da ANTT também diz que a agência não pode fazer nada para que os moradores de uma determinada cidade sejam liberados do pagamento do pedágio. A agência não pode tratar um usuário diferente de outro. Por outro lado, se for dada isenção para um determinado usuário, a tarifa de pedágio tem que ser reequilibrada, portanto, alguém tem que pagar isso, porque isso está incluído dentro do contrato de concessão. Mas os argumentos não convenceram a Justiça Fluminense. A vida local se desenvolve dentro do município. Se desenvolve dentro do município, é natural que não haja qualquer óbice, qualquer impedimento ao trânsito das pessoas que ali residem. Pela decisão, até que a concessionária construa uma via alternativa de acesso gratuito aos moradores, os veículos com placa de Casimiro de Abreu ficam livres de pagar a tarifa. Para o juiz que analisou o caso, a cobrança nunca deveria ter existido. Por isso, ele também obrigou a autopista fluminense a devolver aos motoristas da cidade os valores cobrados desde a instalação do pedágio. E foi determinada a publicação em jornal local, por 3 oportunidades, para que os usuários da rodovia pudessem guardar os seus comprovantes. De forma que, se ao final a sentença for mantida, de fato eles consigam ter os valores de volta, os valores sejam reintegrados ao seu patrimônio.
Resta à população aguardar o cumprimento da ordem judicial. A expectativa é que, em breve, essas ruas, hoje pacatas, fiquem bem mais movimentadas.